Olá, tudo bom? Que prazer imenso tê-lo aqui no nosso canal. Esse é o segundo vídeo da nossa série de mensagens sobre guerra espiritual. E confesso para você que esse era um assunto que eu não abordava muito, mas eu passei a me interessar um pouco sobre ele e passei a ler e ouvir e assistir alguns vídeos sobre o assunto. E isso despertou esse interesse em mim de fazer essa série de mensagens. E também, quando a gente transfere o conhecimento também fixa na nossa vida. Então, para mim está sendo uma alegria muito grande poder desenvolver essa série de mensagens. Bom, e sobre esse assunto, eu quero tratar algumas coisas interessantes com você hoje. Primeiro, nós temos que ter muito cuidado com os extremos. Às vezes, algumas pessoas não levam muito a sério essa questão de guerra espiritual, e já outros levam muito a sério essa questão de guerra espiritual. Para uns é 8 ou 80. E no meu caso, eu vou ser muito honesto com você. Eu não levava muito em consideração essa questão de guerra espiritual. Eu acreditava que quando você é um bom cristão, quando você lê a palavra, ora, procura de uma certa maneira ser alguém íntegro, apesar do pecado que habita dentro de nós, mas você procura, levar uma vida íntegra. Acho que seria o suficiente para poder desenvolver uma proteção espiritual necessária para lidar com Satanás e suas artimanhas. E isso é um erro, tá? É um erro grotesco, muitas vezes, da nossa vida espiritual. Porque assim como eu, muitos também pensam dessa maneira. Não, se você orar, se você tiver intimidade com Jesus, se você tiver um relacionamento sério com Jesus, está tudo bem. Mas não é bem assim. Já há o outro extremo também, Tem gente que tudo é demônio. Pisou numa areia fofa é areia de cemitério. Ouviu um barulho é um espírito passando. E qualquer olhar diferente é gente com pombagira, é gente endemoninhada e assim vai. Então nós precisamos ter um conhecimento e uma vida equilibrada com relação a esse tema. Ele é importante, ele tem uma sua relevância, mas também não podemos dar tanta moral para o diabo, mas também não podemos desprezar aquilo que ele pode fazer e realizar em nossas vidas. E, infelizmente, nós estamos em uma realidade espiritual que muitas vezes nos tornamos cegos ao conhecimento dessa realidade. Mas entenda uma verdade aqui. Há uma questão que quero que você guarde no seu coração. Quando você realmente é uma pessoa que busca levar uma vida séria com Deus, apesar de ser pecador, apesar de ser falho, mas você busca ter intimidade com Jesus, é um fiel dizimista, vai na igreja, ora, canta, é líder de uma célula. Mas entenda que quanto mais você ama Jesus, quanto mais você permite que os planos de Deus sejam executados na sua vida, mais paulada do diabo você vai levar. Mais você se torna um alvo e um desejo de Satanás para destruí-lo. E vou ser muito honesto para você. Na minha vida pessoal, eu tenho levado muita paulada do diabo. E não é pouca, não. E por mim mesmo, se eu não tivesse uma paixão, uma cabeça totalmente voltada para o reino de Deus, talvez já tivesse me afastado, teria me desviado por tantas situações complexas que eu já levei. Mas hoje eu entendo que quanto mais você é apaixonado por Jesus, quanto mais você tem uma intimidade com Jesus, quanto mais você decide andar com Jesus, mais paulada você leva do diabo, porque o inimigo é sutil, o inimigo ele é estratégico. Se tem uma outra coisa que nós precisamos ter muito atenção é que o inimigo ele não vai chegar na sua vida demonstrando tudo o que ele quer realizar. Ele é como uma serpente, de maneira mansa, sutil, ele ataca uma área, depois ataca outra, e assim vai derrubando os alicerces da sua vida, para que você se renda a uma vida de incredulidade. Para que você passe a duvidar da vida com Deus, duvidar do próprio Deus. Talvez uma das maiores estratégias
e maiores ciladas do inimigo é fazer com que você endureça o seu coração para as realidades espirituais. Eu conheço uma historinha que é muito interessante com relação a isso. Diz que teve uma reunião no inferno, era final de ano, né? Fazer a avaliação, o balanço de final de ano, e Satanás começou a averiguar como é que foram as estratégias ao longo do ano. Aí Satanás chegou para um anjinho e disse: o que você fez esse ano? Ah, eu virei um ônibus de crentes. Aí Satanás botou a mão na cabeça. Ai, ai, ai. Tudo foi para o céu. E você, o que você fez? Aí o anjinho lá virou e disse: não, eu vi um monte de crente na montanha e taquei-lhe um raio e morreu todinho. Aí disse: tudo foi para o céu. Aí tinha um capetinho no final da fila, todo intimidado, todo assim, meio acanhado. E Satanás perguntou: e você, o que você fez esse ano? Ah, tinha um grupo de oração lá na igreja, aí eu coloquei uma contenda, coloquei uma discussão, aí todo mundo começou a se esfriar e o pessoal saiu da igreja. Aí Satanás levantou, né, e gritou e se alegrou. É isso mesmo, nós precisamos desmotivar esses crentes, nós precisamos desmotivar esses cristãos de andarem com Jesus. E essa realmente é a estratégia de Satanás. E de maneira sutil ele vai invadindo as nossas vidas. Tem uma coisa que eu também percebi nessa questão de guerra espiritual, é que Satanás, ele é um bom tentador e ao mesmo tempo um ótimo acusador. Ele vai colocando ideias na sua cabeça, ele vai colocando estratégias na sua cabeça, ele vai, de uma maneira ou de outra, influenciando você a se afastar dos caminhos de Deus, vai tentando de uma maneira ou de outra implantar ideias para que você esfrie seu coração diante do Senhor, porque se tem uma coisa que é correta e séria na questão espiritual, é que Satanás quer trabalhar na sua mente. E ele vai usar a cultura da nossa sociedade para esfriar o seu coração com relação a Deus. Então, é um filme, é um livro, é uma série, e as ideologias de Satanás vão sendo implantadas no seu coração, implantadas no seu coração, implantadas no seu coração. Quando você abrir os olhos, você nem percebe, mas você já está lá na beira do bar, você já está lá na festa, você já está na prostituição, porque Satanás vai usando filmes, livros, vai trabalhando na sua mente, é aquele seu amigo, é aquela sua amiga, é aquela postagem no Instagram, é aquela postagem no Face. Sabe, essas ideologias vão começando a fazer parte da sua mente e quando você vê, você está longe de Deus. Aí quando ele consegue afastar você de Deus, ele vem acusando você. E vai dizendo: olha, você está vendo? Você não serve para ser crente mesmo. Está vendo? Não dá para você continuar servindo a Deus. Você não tem habilidade para isso. Você não tem competência para isso. E às vezes a gente acaba aceitando isso como uma verdade. E a gente acaba aceitando uma vida pecaminosa, uma vida longe de Deus, como algo normal. E muitas vezes assimilamos a ideia de que, se é para ser hipócrita, eu não vou viver na igreja. Aí o camarada se lança na prostituição, nas bebidas e nas más amizades. Como há pessoas que, infelizmente, permitiram-se ser influenciadas, manipuladas. Algumas pessoas compraram a mentira de Satanás e hoje estão longe de Deus. Venderam sua alma para o diabo em troca de uma felicidade que não se encontra em pessoas, lugares e coisas. Bom, mas tem uma questão também espiritual nessa guerra que é muito interessante. Satanás, ele é um ser invisível. Uma vez eu vi uma tirinha na internet que eu achei muito interessante, de que era uma reunião no Wall Street, mais alto, né, dos apartamentos do prédio, e lá tinha um escritório e Deus reuniu alguns anjos e Deus estava preocupado, né, porque os negócios espirituais estavam baixos. Aí reuniu lá São Pedro, reuniu os arcanjos, os querubins, estavam tudo reunidos numa volta de uma mesa, tratando sobre estratégias de como, né, melhorar a realidade espiritual.
Aí teve um lá que disse assim, olha, vamos fazer Jesus aparecer numa torrada. Vamos fazer com que um raio de sol seja bem diferente, que demonstre o reino de Deus. Aí o outro virou assim, não, vamos fazer com que as águas se mexam a ponto de Jesus aparecer. Aí foram lá, dando várias ideias. Aí teve um anjinho no final da sala que disse assim, por que a gente não aparece? Por que a gente não dá as caras? Aí diz que jogaram esse anjo de cima da janela, né? Jogaram ele da janela e... Mas eu entendi a sátira, sabe? Eu entendi a ideia por detrás disso. Por que não aparecer? Por que não se revelar? Como é que eu entendo isso? Bom, há 200 anos atrás, não se tinha conhecimento sobre as bactérias, sobre os fungos, sobre os vírus. Não é que Satanás, por mais espiritual que seja, ele não exista. Não, é porque a maneira como nós reconhecemos ou como nós identificamos a Satanás não está acessível à nossa realidade humana. Foi preciso criar, né, um microscópio para poder ver as bactérias, os fungos, os vírus. E eu te digo que a realidade espiritual existe, mas os nossos olhos humanos não possuem a capacidade de enxergar essa realidade. Haverá um dia que nós teremos essa capacidade. Mas hoje, como é que se consegue ter a sensibilidade de observar as ações de Satanás? Porque existem milhares e milhares de anjos e de demônios lutando no mundo espiritual, toda hora e o dia inteiro, lutando nessa vida para que nós pudéssemos ter um pouquinho de dignidade nessa realidade. Mas nossos olhos não veem. E muita gente tira sarro disso, tem muita gente que desacredita do mundo espiritual só porque não pode ver com os olhos. Então, a questão é, se você não pode ver uma bactéria com os seus olhos, você vai deixar de dar credibilidade às ameaças que essa bactéria pode realizar na nossa vida? Pois é, só porque você não está vendo Satanás com os seus olhos, até porque essa é uma grande estratégia. Não sei se você assistiu aquele filme O Homem Invisível. Aquele filme é interessante porque o cara ficava invisível e ele aprontava todas, tá? Nessa realidade invisível. Então Satanás, ele se utiliza dessa capacidade de ser invisível para agir de diversas formas na vida das pessoas, destruindo famílias, destruindo ministérios, destruindo a intimidade com Deus, né, de algumas pessoas. Então Satanás, ele se utiliza dessa realidade, tá, de ser invisível para agir nas nossas vidas. E só mais um comentário aqui básico, é que no mundo de Satanás, nas realidades espirituais de Satanás, existe uma organização muito bem estruturada. Existe uma disciplina muito bem vivida na ordem e nas ações de Satanás. Nós, humanos, muitas vezes menosprezamos as ações que Satanás pode realizar nas nossas vidas. E tem uns que até tiram sarro, né? Eu quero ir para o inferno mesmo, porque lá a sacanagem vai ser grande. Eu quero ir mesmo para o inferno, porque a bagunça, a bebedeira, o pessoal da galera vai estar toda lá. O pessoal tira sarro, mas não consegue ainda ter olhos espirituais para entender e mentalidade suficiente para compreender que isso é uma coisa muito séria. Satanás não está brincando com as nossas vidas. Apesar de nós brincarmos com as coisas espirituais, Satanás não está brincando com as nossas vidas. E há uma organização tipo de exército nas realidades de Satanás. Então há uma disciplina e há uma organização muito séria com relação a isso. Eu vou tratar desse assunto de maneira mais profunda com você no próximo vídeo, tá? Mas por enquanto eu quero que você entenda que Satanás, ele está agindo na nossa vida e nós precisamos ter muito cuidado. Cuidado com os extremos, cuidado com as sutilezas, cuidado com menosprezar a realidade invisível de Satanás. Muito cuidado, porque ele nos tenta e nos acusa, está fazendo de tudo para nos afastar dos caminhos de Deus. Então, ser religioso não é suficiente para lidar com essa guerra espiritual. Que possamos
despertar os nossos corações para que possamos lutar essa guerra espiritual e sairmos vencedores. Tá bom? Que essa palavra fique guardada no seu coração. Até o próximo vídeo.